Olá, alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Eros, professor de História, e a nossa aula de hoje é sobre o Egito, né? O Egito, um assunto muito legal de estar trabalhando, uma civilização muito presente na nossa cultura e que você com certeza conhece um pouquinho dela já previamente. Bom, para a gente falar de uma maneira bem... para a gente começar do jeito certo falando do Egito, a gente precisa falar do Rio Nilo, né? Esse rio que ele nasce no centro da África e deságua no Mediterrâneo, ele corta toda a região do Egito e ele vai ser fundamental para essa civilização. A partir do Rio Nilo é que todas as atividades econômicas, ele vai ter uma representatividade dentro da religião muito importante, né? Então, a primeira coisa que você deve ter em mente quando se fala de Egito Antigo é o Rio Nilo. Eu coloquei no mapinha aí para você dar uma olhada o tamanho desse rio e o quanto ele está presente, né? Porque você deve saber, essa região aí no nordeste da África ela é uma região desértica, é uma região árida, de pouquíssima vegetação. Então, esse rio, com esse tamanho, com essa quantidade de água, ele vai ser fundamental para o desenvolvimento dessa civilização. Tá? Uma coisa muito importante que os egípcios desenvolveram quando, né, a civilização estava ali no seu comecinho, por volta de 3.200 anos antes de Cristo, faz bastante tempo, são os diques. E o que é o dique, professor? São esses cortes que eram feitos na margem do rio que levavam a água para o interior, né, das cidades. Ele estendia, né, o alcance do rio para outras regiões e isso permitia com que a agricultura se desenvolvesse em lugares mais afastados do rio. Então, não só a margem do rio era contemplada com as cheias, né, as cheias, elas, quando a água do rio subia, né, após a vazão do rio abaixar, essa região ficava extremamente fértil. Com os diques, a água podia ser levada para lugares ainda mais distantes. E isso proporcionou uma produção agrícola muito maior do que o que eles conseguiriam se eles não fizessem esse tipo de construção, os diques. Tá? É importante você saber que o Rio Nilo e o Egito, eles estão dentro de uma região bem grande, tá? Que é conhecida como crescente fértil. Crescente porque ele tem o formato de uma lua crescente e fértil, obviamente, porque é uma região de muita fertilidade. Como você pode ver no mapinha que eu coloquei aí para exemplificar para você, essa parte amarelada que está marcada aí é a crescente fértil. É uma região que engloba a Mesopotâmia e o Egito. Ali na Mesopotâmia você tem dois rios importantes, o Tigre e o Eufrates, e lá no Egito você tem o Nilo. Toda essa região aí é onde ocorre esse fenômeno, os rios eles enchem e aí quando eles abaixam, as margens desses rios elas ficam extremamente férteis. Então essa região do crescente fértil ela possibilitou as primeiras grandes civilizações do mundo, as mais antigas, né? Então, assim, é algo muito importante dentro do contexto para você entender esse conteúdo, tá? E o Egito Antigo, ele vai ser dividido em 3 períodos, né? Tem o período pré-dinástico, o período dinástico e o terceiro período, que vai ser mais lá para frente, que a gente vai chamar de Novo Império. O que acontece, né? O Egito era um monte de grupos ali que viviam perto e que não tinham exatamente uma organização política ali para unificar esse povo. Mas isso vai mudar, tá? Quando um líder que vai ser o faraó chamado Menes, ele unifica esse povo e começa esse período dinástico no Egito, o período dos famosos, né, faraós, tá? E quem é o faraó? O faraó, ele é o líder político e religioso do povo egípcio, tá?
A figura do faraó ela vai ser muito importante no Egito, pois ele não é apenas um líder político, mas ele também é um líder religioso. Para os egípcios, o faraó era mais do que um líder, ele era a própria representação de Deus na terra, tá? Então, o faraó, ele vai exercer sobre esse povo um poder que excede, né? Um poder que ultrapassa apenas o poder político. Ele controla o exército, ele controla a religião, né? E por causa disso, a gente diz que o Egito ele era um estado teocrático. O que significa isso? Que o líder, ao mesmo tempo que ele era um líder político, ele também era um líder religioso. Theo significa Deus e cracia é o governo. Beleza? Então, na imagem aí, eu coloquei a imagem de dois faraós importantes. O Tutankhamon, a máscara mortuária do Tutankhamon, que foi encontrada aí no início do século XIX e tudo mais, ficou bem famosa pela preservação, como que essa máscara, junto com o sarcófago e vários pertences dele foi encontrado, e ao lado o busto que acredita-se ser de Cleópatra, tá? Uma faraó mulher, apesar de a grande maioria dos faraós serem homens, mas a gente teve uma figura importante que foi a Cleópatra, uma faraó mulher ali já no finalzinho da dinastia dos faraós e que também teve grande importância política e ficou muito conhecida justamente por ser uma mulher em meio a uma dinastia masculina e tal. É bem interessante a história dela. E aí eu coloquei para você, para ficar fácil de você entender, essa pirâmide onde você consegue ver a organização social bem certinha do Egito Antigo, certo? O faraó no topo, uma coisa que eu gosto sempre de comentar com os alunos quando a gente usa esse formato de pirâmide para falar de sociedade, são duas coisas, né? A pirâmide ela mostra para a gente, primeira coisa, a hierarquia dessa sociedade, ou seja, quem está acima de quem manda em quem, não é? Então, obviamente, o faraó no topo da pirâmide representa o quê? O líder dessa sociedade, a pessoa mais importante, a pessoa que vai reger todo o resto, né? Mas outro fator importante que a pirâmide também mostra para a gente, que é a disposição das pessoas, né? A quantidade de pessoas dessa sociedade, né? Então, você consegue ver com clareza que o faraó só tem um, né? E aí, conforme a pirâmide ela vai descendo, você também consegue reparar no tamanho da pirâmide a quantidade de pessoas. Então, obviamente, se você olhar a base da pirâmide, artesãos, camponeses e escravos, essas pessoas vão ser a maioria da sociedade, tá? Então, você consegue extrair duas informações dessa pirâmide aí. E outro ponto importante, quando a gente começa a analisar um por um ali, é que existem dois grupos nessa pirâmide bem delimitados. O grupo dos dominantes e o grupo dos dominados. Tá? Então, quando a gente olha a pirâmide, vamos acompanhar ali de cima para baixo. Faraó já falamos, o segundo, os nobres e os sacerdotes. Né? Qual que era a função dos nobres? Os nobres eles auxiliavam ali na administração das terras, bem como desempenhavam funções administrativas junto ao Estado egípcio. Então, os nobres eles vão ser os donos das terras, eles vão ser quem ajuda o faraó a manter o controle dessa sociedade. Os sacerdotes, como você já sabe, a religião era muito importante, né? Eu falei da questão do Estado teocrático, líder religioso. Então, os sacerdotes vão ter uma importância fundamental nessa sociedade. Vão ser os sacerdotes que vão cuidar dos templos, né, das pirâmides, das construções que eles vão fazer em homenagem aos deuses. Vão ser os sacerdotes que vão cuidar dos rituais mais importantes do Egito, entre eles a mumificação, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Vão ser os sacerdotes que vão recolher as oferendas e as ofertas nos templos, algo muito importante também para manter essa estrutura religiosa no Egito, certo?
Abaixo dos sacerdotes, a gente tem os soldados que vão ter uma importância muito grande, principalmente quando o Egito se torna um império e eles começam a expandir esse império, eles começam a crescer. Então, os soldados, né, com os seus generais e a estratégia de guerra, né, você sabe que no mundo antigo, o exército era muito importante, a força bruta era muito importante. Nesse período, né, um povo mais forte, ele invadia as terras e os territórios de outros povos, caso o líder quisesse, né, e formavam grandes impérios. Então, o papel do exército nessa sociedade não era só de proteção do território, mas também no sentido de expandir o território quando eles estivessem sob o comando de um líder que fosse imperialista, que gostasse, que quisesse dominar outros povos. Então, os soldados vão ter uma função importante nesse sentido. E abaixo dos soldados ali a gente tem os escribas, né? Como o nome já diz, os escribas eram os responsáveis pela escrita no Egito Antigo. Essa escrita que também ela tem uma função muito importante, não só de adorar os deuses nas escritas que eram feitas nos templos, mas também no dia a dia das pessoas, no cotidiano, né? Para administrar esse estado, os escribas, eles tinham uma função muito importante na hora de registrar, né, questões de impostos, a questão da quantidade de animais, de alimentos, né? Então, os escribas vão ser funcionários do Estado, pessoas muito importantes dentro da organização do Estado egípcio. Dos comerciantes para baixo, a gente entra naquela segunda categoria, que é a segunda grupo que eu falei no início, quando eu comecei a mostrar a pirâmide, que seriam os dominados. Os comerciantes, eles vão ser, digamos assim, quem movimenta toda a questão econômica do Egito. Obviamente, o rio Nilo vai ter uma importância fundamental no deslocamento dessa produção, tanto para norte quanto para sul, o Nilo que conecta todos esses pontos. O que os comerciantes vendem, professor? De tudo, tá? Artesanato, tecidos, perfumes, obviamente comida, né, o transporte de animais. Então, esses comerciantes, pequenos comerciantes e grandes nas maiores cidades, eles vão fazer essa movimentação econômica muito importante para a vida do Antigo Egito. Obviamente, eles também vão ser a classe uma das que mais contribuem com os impostos, que vão manter toda essa estrutura. Abaixo deles, ali na pirâmide, a gente tem os artesãos, que são as pessoas que produzem as ferramentas que são utilizadas nessa produção econômica, na produção agrícola, no transporte, eixo de carroça, enxada, o estribo do cavalo, as mais variadas, os utensílios domésticos, né, as cerâmicas, os potes, né? Então, os artesãos vão ter essa função importantíssima na sociedade, produzindo esses produtos que são utilizados das mais variadas formas. Abaixo deles, os camponeses. Os camponeses são egípcios livres, eles são livres e que eles trabalham, a grande maioria, na produção agrícola, né? Como você já deve imaginar, a produção de alimento era algo muito importante, fundamental, e quem vai, na sua grande maioria, trabalhar nesse setor são os camponeses. Esses camponeses aí que vão se utilizar dos diques que a gente falou lá no início da aula, né? E os camponeses que vão arar a terra, colher os frutos, vão ser os camponeses que vão fazer as oferendas nos templos, as ofertas, né, que vão manter toda a estrutura. Os camponeses também pagam impostos, então, e também são a maioria da população. Então, digamos assim, o setor mais volumoso, a maioria da população e, sem dúvida, os que vão manter toda essa estrutura egípcia. E abaixo deles ali, os escravos. A escravidão no Egito Antigo ela é
característica das guerras, tá? Então, os escravos egípcios, eles são originários das guerras. Então, a grande maioria dos escravos no Egito Antigo, eles vinham prisioneiros de guerra, tá? E aonde vai ser a função mais importante desses escravos? Principalmente nos trabalhos braçais mais pesados. Então, quando você imagina as pirâmides e você imagina como que aquilo foi construído, a grande maioria dos trabalhadores das pirâmides, por exemplo, foram os escravos, tá? Existem até alguns historiadores que dizem que não seria possível obras tão grandes, tão magníficas no Egito Antigo se não fossem a presença desses escravos, tá? Porque a mão de obra utilizada na construção desses grandes templos foram dos escravos, tá? Você tem passagens até importantíssimas dessa questão, por exemplo, dos escravos no Velho Testamento da Bíblia, né, quando conta lá que Moisés libertou o Egito, libertou o povo hebreu que vivia em escravidão no Egito Antigo, né? Isso é só para você ver o quanto esse povo, eles estavam lá e eles tinham uma importância dentro daquela sociedade. Beleza? Dito isso, eu coloquei uma atividadezinha no final para a gente dar uma revisadinha no que a gente falou. Acompanha comigo aí. Eu coloquei ali uma atividade bem simplesinha, só para você fixar algumas ideias que a gente já falou aqui sobre a sociedade do Egito. Tá? Então, ali em cima na coluna você vai ter o membro da sociedade, faraó, sacerdote, o chefe militar, escriba e escravo, e a gente vai procurar lá embaixo qual função está relacionada com a coluna lá de cima. Tá? Então a primeira diz assim, ó, sua função era escrever hieroglífica e Sua função era escrever hieroglifos e demótico a escrita egípcia. Eles registravam os principais fatos da sociedade, principalmente a vida do faraó. Então, obviamente, quem registra são os escribas. Né? Então, ali o número 4. A seguinte, eram povos capturados em guerra, trabalhavam sem receber salários, recebiam apenas roupas velhas e comidas para sobrevivência. Bom, essa aí está claro, né? Prisioneiros de guerra, capturados em guerra, os escravos, né? Então ali o número 5. A próxima diz assim, organizavam rituais, festas, atividades religiosas no Egito. Quando você escuta isso, você já pensa, quem organizava os rituais, as festas religiosas, os sacerdotes, né? Então a terceira ali, a gente marca número 2. A próxima, faziam a guarda do território egípcio em tempo de guerra, ganhavam evidência na sociedade. Bom, se faziam a guarda, só podem ser os chefes militares, né? Mesmo protegiam essa sociedade. E a última, era quem governava o Egito, ele tinha todos os poderes sobre a sociedade egípcia, além disso era reconhecido como um deus. Bom, essa obviamente só pode ser a número 1, só pode ser o faraó, certo? Então eu espero que tenha ficado claro para você, tanto a questão da localização geográfica importante lá do Rio Nilo, como eles faziam para levar essa água do rio para lugares mais longe com os diques, né? E também a importância do faraó e a função de cada membro da sociedade. Esses foram os tópicos da nossa aula de hoje, eu espero que você tenha gostado e espero que você tenha aproveitado. Muito obrigado.